Olá pessoal, boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa aula de matemática da sétima etapa. Bom, na última aula a gente parou na introdução, os conceitos de estatística. A gente viu o conceito e a definição e a história da estatística. Agora a gente vai ver os termos de uma pesquisa estatística. A gente inicia com a população e a amostra. A população é um grupo o grupo que vai ser estudado. Aí aqui, se a gente quiser saber, por exemplo, qual é a matéria favorita entre os alunos de uma classe, a gente pode consultar todos os alunos dessa classe. Então, a população são quem? Todos os alunos dessa classe. Agora, se a gente for realizar uma pesquisa maior, por exemplo, com a população de uma cidade, não tem como a gente consultar toda a população da cidade, né? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar uma amostra dessa população geral, que é toda a cidade, por exemplo, a cidade de Parnaíba. Então, a gente vai pegar essa amostra para servir de exemplo, né? Ela vai servir como base para a minha pesquisa. Por exemplo, aqui, se eu quero saber a intenção de voto dos eleitores de um estado, a gente não tem como consultar todos os eleitores. Então, a gente vai fazer o quê? A gente chama isso de população ou de universo estatístico, né? Que é o geral, são todas as pessoas que vão ser consultadas, mas como não tem como consultar todas as pessoas, a gente vai recorrer ao quê? A amostra, né? Então, essa amostra é essa pequena parcela que a gente vai pegar da população que vai servir como base para minha pesquisa. Aqui é um grupo de eleitores que consultados permitem que se chegue ao resultado mais próximo da realidade. Então, a amostra é esse grupo que vai tentar nos mostrar a realidade, né? A partir dele a gente vai ter uma ideia de qual é a intenção de voto desses eleitores. A gente chama de U o universo estatístico, representado pela letra U. Também é a mesma coisa de população. E a gente vai chamar a amostra. Então, U é o universo estatístico e A é a amostra. A gente tem que A está contido em U. Então, quer dizer que o conjunto maior é o conjunto universo, porque o conjunto A está contido no conjunto U, né? Quer dizer que o A faz parte todos os elementos de A, que é toda a amostra, todos os elementos que fazem parte dessa amostra estão contidos no conjunto U, que é o conjunto universo, que no caso é chamado de universo estatístico. O indivíduo ou objeto são os elementos que compõem a amostra, né? No caso é a população, elemento que compõe a amostra, é um indivíduo ou objeto. No caso, se for para coletar a intenção de voto, o indivíduo são as pessoas, a população, né? Que vai ser responsável por responder essa pesquisa. A variável, ela se distribui em duas, que é a variável qualitativa e a variável quantitativa. Então, aqui no exemplo, uma indústria automotiva que pretende lançar um novo modelo de carro faz uma pesquisa para sondar a preferência dos consumidores sobre tipo de combustível, número de portas, potência do motor, preço, cor, tamanho, etc. Então, nós temos aqui diversas variáveis, né? O tipo de combustível a ser utilizado, o número de portas ideal para esse veículo, a potência do motor, o preço também é uma variável, a cor é uma variável, o tamanho também é uma variável, entre outros, né? Poderia ter outras variáveis aí. Então, o que seriam essas variáveis? São as características, e elas podem se dar em qualidade e em número, né? Cada uma dessas características é uma variável da pesquisa. Então, aqui, na variável tipo de combustível, ele pode escolher se é álcool ou gasolina. Sempre vou ter essas opções, né? Dentro da variável, vou ter as outras opções. Então, a gente diz que são valores ou realizações da variável tipo de combustível. Quem?
o álcool e a gasolina, né? São as opções que eu tenho. Na variável qualitativa, no caso se envolver pessoas. Só um instante. Se a pesquisa envolver pessoas, no caso da variável qualitativa, a gente pode ter informações como a cor do cabelo, o sexo, se é masculino ou feminino, o esporte favorito, o grau de instrução, entre outros, né? Nesse caso, a gente diz que as variáveis são qualitativas. Por que essas variáveis são qualitativas? Que elas se apresentam como possíveis valores, uma qualidade ou atributo dos indivíduos pesquisados. Então, aqui no sexo, eu vou dizer se é masculino ou feminino, na cor do cabelo, se é loiro, se é moreno, se é ruivo. Então, a gente tem o que? Qualidades da pessoa, né? A gente tem características em que essas características não podem ser contadas. Aqui o esporte favorito, futebol, vôlei, basquete, a gente tem qualidades. Além disso, dizemos que as variáveis qualitativas elas podem ser ordinais, quando existe uma ordem dos seus valores, ou nominais, quando isso não ocorre. Por exemplo, quando a gente tem aqui o grau de instrução, a gente tem o quê? A gente tem ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. Então ela é o quê? Ela é ordinal, porque a gente tem graus, a gente tem, no caso, cada grau a ser contabilizado, né? Tem o primeiro, o ensino fundamental, tem uma ordem a se seguir, né? Inicialmente vem o quê? O ensino fundamental, depois ensino médio, depois ensino superior, e assim por aí vai, né? Então ela é o quê? O grau de instrução é uma variável ordinal. Agora, quando se trata, por exemplo, da cor do cabelo, não tem uma questão de ordem na cor de cabelo. Tanto faz ser loiro, como moreno, como ruivo. Não tem assim uma hierarquia, não tem uma noção de ordem, né? Entre as cores do cabelo. Então, o que diferencia os ordinais dos nominais é isso. Ordinais expressa o que? Ordem. Tem uma certa hierarquia, né? Já os nominais, eles indicam o que? Nome, né? Então, só estou separando as cores por nomes, não tem uma ordem de um maior para o menor. E aqui ele dá um exemplo. O grau de instrução é uma variável qualitativa ordinal, já que os valores podem ser ordenados, fundamental, médio, superior, entre outros. Agora a gente tem também a variável quantitativa, que são variáveis como, por exemplo, altura. A gente tem a quantidade em altura, né? A pessoa mede 1,70 m, 1,90 m, 1,5 m. O peso, 85 quilos, 87 quilos, 93 quilos. Então a gente tem o que? Uma noção de quantidade. A gente pode medir esses valores, né? São valores que podem ser medidos. A idade, a gente vai representar o que? Em anos ou em meses, né? A gente pode medir essa quantidade. Número de irmãos, se tem 1, 2, 3, 4 irmãos. Então elas são quantitativas porque os seus valores são numéricos, né? E as variáveis quantitativas, elas podem ser tanto discretas, quando se trata da contagem de números inteiros, ou contínuas, quando se trata de uma medida. São números reais, que são números inteiros e números reais. Números inteiros, eles podem ser tanto positivos como negativos, incluindo zero, e são números que não possuem vírgulas. Números reais, eles são números que têm vírgula, ou são raízes, números com vírgulas, entre outros. Então aqui, ó, o número de irmãos não tem como eu dividir um irmão pela metade. Então ele é o quê? É uma variável discreta, quantitativa discreta. Por quê? A gente só conta um irmão, dois irmãos, três irmãos. Não tem como ter um irmão e meio. Então a gente tem uma variável discreta. No caso do peso, a gente já pode ter pesos
que é com valores quebrados, né? Tem 87 quilos e 500 gramas. Então, a gente já tem o quê? Que o peso, a altura, a idade também são variáveis quantitativas contínuas. Que no caso, a gente tem aqui um exemplo, a altura. Então, a gente tem 1,55 m. Tem a vírgula aqui separando, né? A gente pode dividir, ó, em valores menores, né? 1,73 m. Aqui a gente tem um quadro para resumir, né? As variáveis, a gente tem as variáveis qualitativas e as quantitativas. O que são as variáveis qualitativas? São aquelas que dão qualidade, né? São as características de alguma coisa, é o sexo, é a cor do cabelo. E elas são divididas em nominais e ordinais. Nominais expressam nome, ordinais, ordem, o grau de instrução, a graduação de uma pessoa, por exemplo, quando é numa arte marcial, graduação, faixa amarela, faixa verde, faixa azul, isso aí expressa ordem. Quanto maior, faixa preta, no caso a última, né? Ele expressa uma ordem. Já o nominal é que dá nome, ele não tem o sentido de ordem, não tem o sentido de menor para maior. Que no caso é uma cor, é o sexo, as características, né? Já a variável quantitativa, ela pode ser medida em números. E ela pode ser discreta ou contínua. A discreta, ela expressa sempre números inteiros. Então, quantas pessoas tem na sua família? São 5 pessoas, pai, mãe, irmão. Então, a gente está contando as pessoas da família em números inteiros. Não tem como ter a metade de uma pessoa. A variável contínua é aquela variável que a gente pode dividir. São números reais, né? A gente tem 1,5 m, 1,80 m. Então, a gente tem a divisão desses valores. A gente também tem dois tipos de frequência. A frequência absoluta e a frequência relativa. Aqui no texto a gente tem o seguinte. Suponha que entre um grupo de turistas participantes de uma excursão tenha sido feita uma pesquisa sobre a nacionalidade de cada um e que o resultado dele tenha sido o seguinte: Pedro, brasileiro; Ana, brasileira; Ramon, espanhol; Laura, espanhola; Cláudia, brasileira; Sérgio, brasileiro; Raul, argentino; Nelson, brasileiro; Silvia, brasileiro; e Pablo, espanhol. O número de vezes que um valor da variável é citado representa a frequência absoluta daquele valor. Então, o número de vezes que um valor é representado. Frequência, né? É a quantidade de vezes que ele está se repetindo, né? O número de vezes que um valor citado, né? É citado. Até quantas vezes eu estou repetindo esse mesmo valor? Que valores são esses? Por exemplo, a nacionalidade. Brasileiro. Quantos brasileiros a gente tem? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa é a frequência absoluta. São 6, né? 6 brasileiros. Quantos espanhóis eu tenho? 1, 2 e 3, né? Então, a frequência absoluta de espanhóis é 3. E quantos argentinos eu tenho? Somente 1, né? Então, a gente tem a frequência de argentinos igual a 1. Então, nesse exemplo, a variável nacionalidade e a frequência absoluta de cada um dos seus valores é brasileiro 6, espanhol 3 e argentino 1, né? Existe também a frequência relativa, que ela registra a frequência absoluta em relação ao total de citações nesse exemplo. A gente tem como exemplo, que seria a frequência absoluta. A gente vai pegar o total de cada um.
Então, qual é o total aqui? A gente tem aqui 1, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente tem 10 pessoas. Eu tenho 6 brasileiros, então a frequência relativa vai ser o quê? 6 sobre o total de 10. Isso para brasileiro, né? Brasileiro, vou colocar aqui BR. Para espanhol, eu tenho 3 espanhóis no total de 10. É a minha frequência relativa. E para Argentina eu tenho 1 no total de 10. Que é a minha frequência relativa de cada um aqui, né? Argentina. Então, sempre que eu tiver uma fração, eu posso transformar as frações em porcentagem. Como que eu vou transformar esse 6 sobre 10 em porcentagem? Eu divido 6 por 10. 6 dividido por 10 é 1. Uma vez... Não, no caso não dá para dividir, né? Só um minuto. Desculpem. Não dá para dividir, certo? Então, o que eu vou fazer? Vou adicionar aqui um 0 e um 0 aqui. Agora tem 60. 60 e eu adicionar vírgula. Eu adicionei um 0 no 6, para o 6, né? Ficou 60. Em decorrência disso, eu tive que acrescentar aqui embaixo do divisor um 0 e uma vírgula. 60 dividido por 10 é 6, né? 6 vezes 10 dá 60. Para 60, 0. Então, 0,6 é igual a 60%. Certo? Então, a gente tem que a frequência relativa de brasileiros é igual a 60%. Se eu quiser encontrar a frequência relativa de espanhóis e argentinos, a mesma coisa. Eu vou dividir 3 por 10. Quando eu divido por 10, eu já sei que eu vou voltar aqui uma vírgula, então é 0,3. 0,3 representa 30%. Se vocês não estão lembrados da questão de porcentagem, dê uma revisada sobre porcentagem, certo? Que aí é matemática básica, que a gente já viu, que vocês já viram ao longo do ensino fundamental de vocês, né? Mas caso tenham dúvida, é só perguntar. Podem perguntar aí no chat ou então durante nossas aulas no WhatsApp. 1 dividido por 10 é 1 dividido para 10. É 0,1. Eu fiz aqui rápido. Como é que eu fiz? Eu vou acrescentar um 0 aqui. E acrescento aqui um 0 e uma vírgula. 10 dividido por 10 é 1. 1 vezes 10 é 10. Para 10, nada. Então, aqui 0,1 é 10%. De forma que, se eu somar 10% mais 30% mais 60%, eu vou ter um total de 100%, que é a população aqui total da minha pesquisa, né? Então, tá aqui, ó. A frequência relativa da nacionalidade brasileira é 60%, da espanhola 30% e da Argentina 10%, certo? A gente fez os cálculos ali direitinho lá em cima. Então, podemos associar a frequência relativa de um evento à probabilidade de que ele ocorra. Então, a gente está voltando para a criação de probabilidade que a gente viu no início do bimestre, né? Então, se o número total de citações for suficientemente grande, a frequência relativa se estabiliza em torno de um número que expressa a probabilidade de ocorrência desse evento. Então, quando esse número é muito grande, a nossa frequência relativa ela fica ali estabilizada, né? Em torno de um número que expresse a sua probabilidade de ocorrência. Então, a gente tem o quê? A gente vai representar esses valores em forma de porcentagem aqui. Tem 10%, 30% e assim por diante. A gente também pode, como
nosso assunto é basicamente relacionado a tabelas e gráficos, a gente pode transformar nossa frequência em uma tabela, certo? Na nossa tabela, na primeira coluna, a gente coloca o quê? Os valores relacionados à nacionalidade. Quais são as nacionalidades que a gente tem? Brasileira, espanhola e argentina. Esse FA significa frequência absoluta. Frequência absoluta, como a gente viu, né? É o número de vezes que essa nacionalidade se repete. Foram quantas vezes? 6. E isso representa quantos por cento do total? Que é a minha frequência relativa, né? 60% do total, que no caso é 10. Que eu fiz o quê? 6 dividido por 10. Nacionalidade espanhola. São 3, se repete 3 vezes. Representa quanto do total? 30%. Argentina só tem 1, representa 10% do total. Se eu somar todos, eu vou encontrar 100%, que é o meu total de pessoas entrevistadas, né? Então, aqui a gente conseguiu identificar o que é frequência absoluta e frequência relativa e montamos aqui uma tabelinha. Que essas tabelas elas vão servir mais à frente para a gente estudar esse assunto, certo? De estatística. A gente também pode montar uma tabela de frequências de variáveis quantitativas. Eu estou pulando aqui o exercício que a gente vai responder na próxima aula só. E vocês já podem responder nos exercícios de acordo com o que a gente está vendo, né? Aí qualquer dúvida também é só perguntar. Na próxima aula de sexta-feira a gente responde os exercícios. Para montar uma tabela das frequências das variáveis quantitativas, o que são as variáveis quantitativas? São aquelas que são expressadas através de números, né? Então aqui a gente vai ver agora a elaboração de suas tabelas de frequência e a gente pode deparar com duas situações. Então a gente tem aqui as pessoas entrevistadas, né? Alberto, Alexandre, Carlos e assim por diante. A gente tem as seguintes variáveis quantitativas. A idade é uma variável, o peso é outra variável e a altura é outra variável. A gente tem aqui 3 variáveis, né, a serem estudadas. Se eu for montar uma tabela, eu vou ter uma tabela aqui com o nome das pessoas. Bem aqui eu vou ter uma primeira variável. Depois eu vou ter a segunda variável e a terceira variável. Se for montar uma tabela é basicamente isso. Aqui eu vou colocando os nomes das pessoas e os dados dela, né? Outro nome, mais dados. Nome e dados. É basicamente isso para a gente montar nossa tabela. Não tem dificuldade, né? Então, assim, na primeira situação, ao elaborar a tabela de frequências da variável idade, notamos que aparece como possíveis valores 14, 15 e 16 anos. 14, 15 e 16 anos. Essas são as únicas opções que a gente tem aqui. Idade 14, ó, José Luiz 14, Luz 14, 15, né? Tem aqui um de 16, José Cláudio. Certo. Então a gente vai montar uma tabela para cada situação. Não vai ser uma para cada variável, certo? Então, para a idade de 14 anos, a gente tem quantas pessoas? Ó? 1, 2, 3. Cada quadradinho desse é 5 pessoas. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, tem 5, 10, 12. A frequência absoluta é 12, é um número inteiro, né? Quantas pessoas a gente tem com idade de 14 anos? A frequência relativa é a divisão de 12 pelo total. Foram quantas pessoas entrevistadas? 20. Então, 12 dividido por 20. Dá 3 sobre 5. Simplificando, eu vou dividir aqui por 4 e aqui por 4, né? Tem que dividir por iguais. 12 dividido por 4 é 3. 20 dividido por 4 é 5. 3 dividido por 5 dá 60%. Como é que ele fez a divisão? Tá aqui. 3 dividido por 5 não dá, então coloco aqui um 0 e aqui um 0 e uma vírgula. 30 dividido por 5 é 6. 6 vezes 5, 30. Para 30, nada.
0,6 é 60%. Os demais ele fez da mesma forma. Idade de 15 anos, são 5 pessoas, a frequência absoluta. Frequência relativa é a fração. É o 5 sobre o total, que é 20. E a frequência relativa em porcentagem, é só fazer a divisão. 1 dividido por 4 dá 25%. Frequência absoluta com idade de 16 anos, só tem 3, né? Então é 3 sobre o total, que é 20. 3 dividido por 20 dá 15, que é a porcentagem em 15%. E o total, 100%. Então aqui na segunda situação, a gente pode indicar esses valores com uma faixa, que vai de um valor até outro, para a gente não precisar estar colocando todos os dados. Porque aqui a gente só tem 3 dados, né? Fica mais fácil, a gente tem o dado de 14, 15 e 16 anos. Mas tem essa segunda situação aqui que a gente tem uma faixa de idades. A gente vai ver isso na próxima aula. Bom, na segunda situação, a gente tem uma faixa. Nesse caso, é a faixa de altura. Quando a gente tem muitos dados, a gente pode pegar uma faixa de um valor até outro, por exemplo. Então aqui, para a variável altura, aparecem muitos valores diferentes, que tornam inviável colocar na tabela uma linha para cada valor. Caso como esse, a gente vai usar o que? O intervalo, né? Ou que também é chamado de classes. Como veremos a seguir, ó. Primeiro a gente calcula a diferença entre a maior e a menor altura registrada. Então, qual é a maior e qual é a menor? A gente obter o que? A amplitude total. Vamos voltar lá, a gente vai ver qual é a maior e a menor altura, né? Tem aqui 73, 66, 68, 62, até agora o menor é 62. Bom, aqui olhando rapidamente, o menor é 1,62, esse aqui, ó, Geraldo. E o maior, a gente tem aqui que o maior é 1,79. Então a gente vai fazer o maior menos o menor, para a gente ter a nossa amplitude. Então 1,79 menos 1,62. Como é que a gente vai calcular? Subtraçãozinha básica, né? Porém, a gente vai subtrair números com vírgula. Então, como é que a gente vai calcular? Só um instante. Certo, aqui ó, 1,79 menos 1,62. A gente faz subtração normalzinha. Então fica 9 menos 2 dá 7. 7 menos 6 dá 1. 1 menos 1 dá 0. A gente coloca vírgula debaixo de vírgula. Então dá 0,17 metros. Que é a nossa amplitude total. Então a gente vai ter uma variação de acordo com essa amplitude total. A gente escolhe o número de intervalos, que geralmente esse intervalo é superior a 4, né? A gente pode escolher mais ou até menos. A gente considera o número conveniente, um pouco acima da amplitude total, e determina a amplitude de cada intervalo ou classe, né? No exemplo para 6 intervalos, então ele escolheu o quê? Intervalo igual a 6, né? E ele está utilizando a amplitude igual a 0,18 dividido por 6. Por que ele dividiu por 6? Que é o número de intervalos que ele tem. Então 0,18 dividido por 6, é só fazer a divisãozinha, né? 0,18 dividido por 6. Eu posso pegar essa vírgula aqui e eliminar. E como aqui eu tenho dois números após a vírgula, eu acrescento aqui 2 zeros. Então vai ficar 18 dividido por 600. Não dá para dividir, então acrescento um zero. E aqui eu acrescento um zero e uma vírgula. 180 dividido para 600 ainda não dá. Acrescento outro zero e mais um zero aqui.
1.800 dividido por 600 é 3. 3 vezes 600 é 1.800. 1.800 dá 0. 0,03 metros vai ser a minhas classes, né? A diferença entre as classes. Então, eu vou aumentar de 0,03 em 0,03 metros. Então, a gente vai agora elaborar a tabela. O terceiro passo é criar a tabela. Então, aqui, ó, de 0,62 mais, né, 0,03, eu tenho quanto? 1,60. De 1,62 mais 0,03 vai dar 1,65. Que também vai aumentar 0,03, que foi o valor que eu encontrei aqui, ó. Aqui mais 0,03 e assim por diante, né? Sempre vou aumentando de 0,03 em 0,03. Então, nessa faixa de 1,62 até 1,65, quantas pessoas tem? 2 pessoas. Frequência absoluta. A frequência relativa ele já colocou aqui em decimais. Mas poderia ser como? 2 dividido por 10, né? Por 20, que é o total. Meu total aqui, ó, é 20. Então, é 2 dividido por 20, que dá 0,10 ou 10%. As demais também ele fez a divisão, né? Então, a gente vai ver aqui, ó, para montar a tabela, um exemplo aqui de 1,65 até 1,68, a gente tem a seguinte situação. Esse tracinho que fica aqui ao lado do número, ele indica que está indo do 1,62 até 1,65, mas o 1,65 ele não entra. O 1,65 só vai entrar nessa segunda classe aqui. Aí sim a gente vai de 1,65 até 1,68, mas o 1,68 ele não entra aqui, só vai entrar na próxima, e assim vai. Esse tracinho aqui ele indica que a gente está começando no 1,68 e parando no 1,71, mas a gente está parando no número anterior a ele. Então vamos ver aqui um exemplo. Quantas pessoas tem no 1,65? A gente, de 1,65 até 1,68, a gente vai lá nas informações que estão lá em cima e procura aqui, né? Tem 1,66, aqui tem 1, né? 1,68 não entra, ele só vai entrar na classe posterior, na próxima classe. A gente tem 1,65 aqui, outro, né? E tem 1,66. Então, quantos a gente tem? 1, 2, 3. A gente tem 3 pessoas nessa faixa, né? De 1,65 a 1,68. Tá aqui, ok, ó. Frequência absoluta são 3. São as 3 pessoas que a gente tem nessa faixa. Se eu dividir 3 por 20, eu vou achar 0,15. Se eu transformar em porcentagem, é 15%. Então, de 1,68 a 1,71. Lembrando que esse número que fica na ponta de cá, na ponta direita, onde não tem esse tracinho aqui, ele não entra. Ele só vai entrar na próxima. 1,71 só vai entrar aqui. Esse 1,74 só vai entrar na próxima. E esse 1,77 só entra na próxima. Esse aqui na próxima. E o 1,74 aqui, ele só entra na próxima. Bem aqui. 1,71 também só vai entrar na próxima. 1,68 aqui. E 1,65 já entrou aqui, né? Na outra. Sempre esse número que acaba aqui, ele vai para sendo o valor inicial da classe que está à frente. E essa parte da frequência absoluta e relativa, a gente já viu, né? Que é quantas vezes a gente tem a repetição desses valores. A gente divide pelo total, é a relativa. E transforma em porcentagem, é a frequência relativa em porcentagem. Aí a gente tem aqui umas observações, né? Essas classes, elas foram obtidas a partir do 1,62, que é o mais baixo, fazendo a adição de
0,03, né? Então, 1,62 mais 0,03 dá 1,65. Aí 1,65 mais 0,03, 1,68. E assim vai, né? Assim vai até chegar a 1,80. Sendo que a minha altura mais alta é 1,79. Então, eu coloquei até 1,80, porque o 1,80 ele não vai entrar aqui. Só vai até 1,79. E esse símbolo, como eu já expliquei, ele indica um intervalo fechado à esquerda. Então, desse lado esquerdo, o intervalo é fechado. Quando o meu intervalo é fechado, quer dizer que o valor entra na conta, na contagem. E ele é aberto, como não tem nada aqui, ele é aberto à direita. Quer dizer que a altura de 1,68 ela não é registrada. Ó. Nesse caso, de 1,65 até 1,68, ele não entra em 1,68, porque ele é aberto. Então ela foi registrada já nessa aqui, ó, que é 1,68 até 1,71. Que nesse caso o intervalo é aberto para 1,71. Vamos ver aqui um exemplo que já não faz parte aqui desse que a gente está vendo. Por exemplo, se eu tenho esse aqui, eu tenho aqui 3, e eu tenho aqui 5, quer dizer que o 3 ele vai entrar. Por quê? O intervalo aqui está fechado em 3, então 3 vai entrar. Esse valor 5 aqui ele não entra. Se a gente tiver um outro intervalo de 5 até 7, aí sim o 5 entra e o 7 não entra. E assim vai, até o final. Mas a gente também pode ter assim, ó, de 3 até 5, fechado nos dois. Se tiver fechado nos dois, entra o 3 e também o 5 vai entrar na contagem. Se eu tiver um intervalo aberto de 3 a 5, quer dizer que nem o 3 nem o 5 vão entrar. Só os valores que estão entre eles. Pode ser o 4, 4,5. 4,5 entra. O 4 também, porque ele não é 5 nem 3. O 3,5 vai entrar. Por quê? Porque eu só não quero o 3 nem o 5. O restante que tiver acima de 3 e abaixo de 5, eu aceito nesse meu intervalo. Agora a gente vai retornar aqui os termos de estatística vistos até aqui, né? Por exemplo, em uma escola com 5 classes de primeira série do ensino médio, cada uma com 45 alunos, foi feita uma pesquisa para traçar o perfil da primeira série. Para tanto, foram selecionados 5 alunos de cada classe, que responderam a um questionário, a partir do qual foi elaborada a seguinte tabela. Vamos analisar bem aqui a nossa introdução, que a gente viu o que é a população e o que é a amostra. A sala tem 45 alunos. Então, 45 alunos é minha população, né? Foram selecionados 5 de cada classe, então 5 é a minha amostra. Selecionaram dos 45, só tiraram 5. Só que eu tenho aqui 5 classes, né? Eu tenho 5 classes aqui, 5 salas de aula. Minha população seria o quê? 5 vezes 45, porque cada sala tem 45 alunos. Que dá 180, 225. Então 225 é minha população. A amostra foi o que eu peguei. Eu peguei 5 alunos de cada classe. São 5 vezes 5, dá 25. 25 é minha amostra. Vocês veem aquela situação lá que a gente disse que o conjunto universo, que é o universo aqui estatístico, ele sempre vai ser maior ou igual à minha amostra. Então 225 é maior que 25, né? Quer dizer que a amostra está contida mesmo a amostra está contida no universo, né? Então a gente tem aqui as variáveis, né? Variável sexo, idade, altura, peso, número de irmãos, cor do cabelo, hobby, número de sapato, manequim, desempenho em matemática. Então tudo isso aqui são variáveis, tudo isso aqui é o que eu estou estudando. Aqui no sexo eu tenho duas opções, né? Idade, a gente tem várias idades. Aí como ele tem 15 anos e 4 meses, a gente tem o que? Uma variável quantitativa discreta, né? E por aí vai, né?
Aqui a gente tem uma variável qualitativa, ótimo, bom, insuficiente. Essa quantitativa ela é o que? Ordinal, porque a gente tem uma ordem, né? Do menor para o maior, vai do ruim até o ótimo, né? Regular, insuficiente, vai do insuficiente até o ótimo, na verdade. Então, a partir desse enunciado e da tabela podemos afirmar, ó, o universo estatístico é o que? 225 alunos, foi o que eu falei. A amostra, 25. Cor do cabelo é uma variável quantitativa nominal, que a gente só tem, não tem uma ordem, né? A gente está dando a característica e a cor do cabelo e tanto faz se a qualquer cor, não tem diferença, né? Tudo é a mesma coisa. O número de irmãos é quantitativo discreto. Por quê? Porque não tem como eu dividir o irmão pela metade, né? Desempenho em matemática é uma variável qualitativa ordinal. Por quê? Porque eu tenho uma indicação de ordem, né? Do pior, do insuficiente até o ótimo, então é ordinal. A altura é uma variável quantitativa contínua. Por que ela é contínua? Porque ela pode ser expressa com vírgula, né? 1,73 de altura, 1,72, 1,80, então eu tenho vírgulas. Dança é um valor de variável Hobbe, né? Cuja frequência é 7, frequência absoluta, é quantas vezes ela se repete. Então tem 7 pessoas que tem como principal hobby a dança. O total de hobbies que eu tenho é 25. Então se eu dividir 7 por 25, eu tenho 0,28, que é a minha variável, minha frequência, né? Relativa. E essa aqui é a frequência relativa em porcentagem, né? E aqui é a FA, né? Frequência absoluta. Então a tabela de frequências da variável número de irmãos é a seguinte. E aqui é a tabela que a gente já conhece, né? Então, quantas pessoas não têm irmãos, 0 irmãos? São 5, que é a absoluta. Relativa, dividir 5 pelo total. Essa divisão deu 0,2, que é o decimal, que a porcentagem é 20%. E assim por diante, né? E aqui a gente tem a tabela da variável peso, a gente já usou aquela segunda situação, que a gente tem uma faixa de valores, né? Eu vou pegar o maior peso, que é 66, menos o menor, que é 38. Deu quanto? 28. Aqui, ó, a amplitude total, ela vai ser o maior que eu tiver lá naquela lista lá, menos o menor, que deu 28. Então, minha amplitude vai ser 28. O número de intervalos eu escolho, eu peço 5, 6, tanto faz. Só que eu vou ter que dividir 28 por 5, que foi o intervalo que eu escolhi. O mais interessante é que ele seja maior que 4, né? Pode ser qualquer valor maior ou igual a 4. Então, a gente tem uma quantidade de amostras mais espaçada, né? Uma quantidade maior de amostras, de classes. Então, 28 dividido por 5, eu também posso aproximar esse valor para facilitar. Então, qual o número mais próximo de 28 que eu posso dividir por 5? Pode ser o que? O 30, né? Ele fez essa aproximação para facilitar a divisão. Então, 30 dividido por 5 que dá 6. Então, eu tenho a minha amplitude relativa é 6. Quer dizer que eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, né? Que foi a quantidade de intervalos que eu escolhi, 5. Esse 6 é porque eu vou de 6 em 6 a partir do 38. Então, é 38 mais 6 dá 44. 44 mais 6 dá 50. Mais 6, 56. Mais 6, 62. Mais 6, 68. Então, esses valores aqui, ó, 50, 44, 38, 56, 62 e 68 são os valores que vão ficar aqui, ó. Lembrando aquela questão, intervalo fechado em 38, intervalo aberto em 44. Começa no 30, o 38 vai entrar na contagem, o 44 não entra. Então a gente tem aqui a contagem, né? Frequência absoluta.
Quantas vezes se repete, a relativa ele só colocou em porcentagem. Só dividir 4 pelo total que é 25. Dá quanto? 16%. 3 dividido por 25, 12%. 9 dividido por 25, 36%. 3 dividido por 25, 12%. E 6 dividido por 25, 24%. Se eu somar todos, eu tenho 100%. A gente vai parar por aqui. A representação gráfica a gente vê na próxima aula após a resolução de exercícios.